você vai conversar com seu marido. Então você chega para o seu marido e fala assim: bem, a lâmpada queimou porque não tem ração para o cachorrinho. E ontem eu fui buscar os meninos na escola. E hoje você podia assistir comigo aquele filme. Aí o marido fala assim: oi? Como é que é? A lâmpada, o cachorro, a ração? Qual que é o conteúdo dessa conversa? Resposta errada. Por quê? Existe um conteúdo, nesse caso aqui, nessa comunicação da esposa, tem 5 conteúdos, mas um convite para que os dois entrem numa relação de carinho, atenção. Ela está pedindo: me acolha, me dê um carinho, me dê atenção. Eu quero a sua escuta, eu quero o seu acolhimento. É isso que ela está precisando naquele momento. Mas o que acontece com a gente? A gente fica presa ao conteúdo e esquece da relação. Querem ver uma coisa? Se a relação estiver ruim, digamos que você está brigado com seu marido, você está brigada com a sua esposa, ou com o namorado, digamos que você está num conflito ali. Naquele dia, naquela semana, qualquer assunto que você tratar será complicado. Então, se tiver um problema na relação, não importa o conteúdo, não importa o assunto. Então vamos lá. Vou dar um outro exemplo agora. 2 pessoas se encontram num bar. E aí o interlocutor percebe que a outra pessoa é flamenguista e ele é torcedor do Fluminense. Então, nós temos 2 pessoas. Um é flamenguista, o outro é fluminense. Então, aquele que é fluminense fala algo, fala uma coisa qualquer, mas qual é o convite que ele está fazendo? Para uma disputa. Então, ele quer disputar. O convite que ele está fazendo é: ei, você aí, vem disputar comigo, vem brigar comigo. Importa o assunto? Não importa. Ele pode falar sobre a parede, sobre a cor da parede, sobre a cor do carro, qualquer assunto. Qualquer assunto que essas pessoas forem conversar será conflituoso. Por quê? Porque o convite relacional foi um convite para uma relação de conflito. Imagina almoço de domingo, família. Tá tudo muito bom. O pessoal chega, aí alguém resolve falar de política. Política no Brasil. Quando a pessoa toca no assunto de política, o que ela está querendo? Que convite que ela está te fazendo? Vamos brigar? Vamos disputar? Vamos entrar num conflito de qual que é o melhor partido? De qual que é o melhor candidato? O seu candidato? O meu candidato? Ela está te fazendo um convite. Se você aceita o convite, você aceitou o convite para entrar num conflito. A partir daquele momento, mesmo que a pessoa mude de assunto, qualquer assunto será um conflito. Vocês vão começar a falar de política, vai ser um conflito. Aí vocês vão começar a falar de religião, vai ser um conflito. Vocês vão começar a falar da comida, vai ser um conflito. Vocês vão começar a falar da história da família, será um conflito. Não importa o conteúdo. Então, gente, o que eu estou querendo dizer aqui? Nós somos inocentes. A gente se comunica de forma inocente, ingênua, bobinha, porque a gente acredita em Papai Noel, a gente acredita em Chapeuzinho Vermelho, a gente acredita que a comunicação é só conteúdo. Não! A primeira coisa que acontece numa comunicação é uma relação, um relacionamento. Você entra em uma interação, em uma relação humana. E a qualidade dessa relação, ou dessa interação, quando eu falo relação aqui, gente, eu estou falando de uma interação, de um vínculo. Um vínculo pode durar 5 minutos, pode durar 10, um vínculo. Essa vinculação vai ditar o rumo da comunicação, não é o conteúdo.
isso não tem jeito. Toda vez que você encontrar com outro ser humano, você vai entrar num vínculo. Não tem como não entrar. O que você pode escolher é que tipo de vínculo você vai estabelecer. Depois do vínculo vem o conteúdo. Então veja, às vezes você quer conversar com sua parceira, com seu parceiro afetivo, um determinado assunto, mas você não escolheu que vínculo você quer estabelecer. Às vezes, você quer conversar com seu filho, com a sua filha adolescente, mas você não escolheu antes que vínculo você quer. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo. Você está percebendo que a sua filha adolescente, que o seu filho adolescente está meio isolado dentro de casa. Você olhou assim, nossa, meu filho está meio isolado, ele não está interagindo muito aqui dentro de casa. E aí você vai lá conversar com a sua filha, com seu filho. O vínculo é no momento. Gente, os vínculos são dinâmicos. Você estabelece 1000 vínculos por dia. Você estabelece 300 vínculos com a mesma pessoa. Os vínculos são tipos de interação. Se você sair de férias com seu marido, com a sua esposa, em um dia, durante o dia, você vai estabelecer 100 vínculos diferentes com seu marido, com a sua esposa. Cada interação que vocês tiverem será diferente. Será um vínculo diferente, uma conexão diferente. Então, para a gente entender vínculo, tem como eu estabelecer? Vou fazer um vínculo aqui com essa garrafa. Tem jeito? Só eu para ela, né? Porque ela para mim, eu posso estabelecer um vínculo com essa garrafa, mas a garrafa comigo vai ficar difícil, né? Então você vai lá conversar com um filho adolescente que está meio isolado. Você percebeu isso? Aí você chega lá e começa a falar do assunto, porque você acha que comunicação é só assunto, conteúdo. Então você eu vou falar com ele sobre o isolamento dele. Acontece, quando você toca nesse assunto, ele ficou redio, ele se afastou. E aí você não gostou da maneira que ele te respondeu, e aí você assumiu uma postura de quê? De autoridade. Então, naquele momento, você foi lá para conversar sobre o isolamento dele. Mas nos primeiros 5 segundos da conversa, você estabeleceu um vínculo de hierarquia, de autoridade. Eu sou sua mãe, eu mando. Você é meu filho, você me obedece. Não tem problema nenhum. Tem situações que você tem que colocar esse vínculo mesmo. Tá tudo certo. Mas será que esse vínculo, para esse momento, era o vínculo mais adequado? Tenho minhas dúvidas. Você não foi lá para ouvi-lo? Você não foi lá para entender o que está acontecendo com ele? Você não foi lá para escutar? Você não foi lá para sondar? Então, por que você está estabelecendo o vínculo de autoridade? Então, talvez naquele momento, o melhor vínculo seria o vínculo de afetividade, não de autoridade. Ou um vínculo de escuta ativa. O vínculo domina o conteúdo. Se você não tomar cuidado com o vínculo, não importa o conteúdo. Então, toda vez que nós entramos em uma interação humana, a gente tem que prestar atenção que vínculo eu estou estabelecendo, que papel que esse outro está exercendo e que papel eu estou exercendo nesse momento. Porque o vínculo domina o conteúdo. Então, se você for ingênuo, se você for inocente e prestar atenção apenas no conteúdo, você será tragado pelo vínculo. Você será uma presa fácil do vínculo.